Olá, eu sou o Corvo, e hoje vou contar uma história de suspense e terror que arrepia até o olho da goiabeira. Então fica comigo até o final e não assista isso à noite, porque eu não me responsabilizo por gritos e nem traumas. Já deixa o like aí e se inscreve no canal antes que se traumatize. Aham, sei. A história começa apresentando o protagonista, e aparentemente ele é um jogador de LoL, e ele também passa o dia todo falando merda na internet, e diz que a internet é um novo mundo. Realmente nesse ponto ele tá certo, a internet é um mundo sem lei e você faz o que quiser. E quando ele tá lá trancado no quarto espalhando hate na internet, a mãe dele liga pra ele, perguntando se ele realmente não quer ir na viagem de família que eles planejaram. E como podemos ver aqui, o prota está passando a gilete no lugar errado, então ele fica falando que não vai em uma viagem de merda com a família dele, e ele é tão merda que nem pra falar com a mãe dele ele presta, porque a véia está do lado de fora do quarto dele, e mesmo assim tem que mandar mensagem. Então a mãe dele fica falando que essa pode ser a última viagem deles em família, porque o pai dele vai viajar a negócios e não sabe quando volta, mas o prota não está nem aí e começa a xingar eles. E esse prota aí já está na minha lista de protagonistas mais odiados, não respeita nem a mãe esse FDP, olha que moleque filha de uma fruta. Se fosse minha mãe, já ia arrombar essa porta, me dar um mata-leão, quebrar o monitor na minha cabeça, mas enfim, ele volta a jogar seu LOLzinho. E mãe dele vai embora e fala pra ele se alimentar bem enquanto viajam. Então a cena muda para o carro onde a família dele está. E vemos que o pai dele tem raiva do prota porque ele só fica o dia todo trancado no quarto jogando. E com razão, né? Moleque respeita nem a mãe, não sei porque ele ainda ganhou um PC. Na minha época eu respeitava todo mundo, não dava trabalho na escola, tirava nota boa, e a única coisa que eu ganhava era não fez mais que a sua obrigação e ainda ficava feliz. Eu também. Mas o cara do nada, fica jogando a culpa pra cima da mulher, falando que ela não consegue cuidar nem do seu próprio filho, e a filha mais nova dele já pula na bala, defendendo a sua mãe, falando que ela não tem culpa de nada, e que o pai não é presente na vida deles. E eu já gostei dessa mina aí, e ela é tão pica, que mesmo estando certa, pede desculpas pro pai e o pai também se desculpa com ela, mas aí vemos que já desce um ketchup do nariz de um motorista de caminhão, e quando o pai dela olha pra trás pra falar com ela, o caminhão bate em cheio no carro que eles estão, e a família toda do prota vai jogar no Vasco. O celular do prota começa a tocar, e como sempre ele ignora a ligação, mas como insistem muito na ligação, ele atende e descobre que a família dele foi toda de F. E só então somos apresentados ao prota, que se chama Cheon-Su, tem 18 anos e está no ensino médio. E vemos que mesmo aparentemente ele não gostando da sua família, ele fica arrasado. A cena muda para um lugar com vários prédios, onde tem também um cara cortando a gramana, e uma das hélices do aparelho lá que o cara tá usando bate numa pedra, e voa em direção ao prota, mas passa raspando do lado da cabeça dele. E esse cara tem muita sorte, 2 capítulos e ele já escapou da morte 2 vezes, se continuar assim ele vai passar do Luffy nesse quesito, mas daí o tiozão já fica todo assustado dizendo que poderia ter sido um desastre se acertasse no chá. É muito estranho chamar o prota de chá, mas o segundo nome dele é muito esquisito, então vai ser o chá mesmo. O velho pergunta o que ele tá fazendo naquele lugar, já que é um lugar bem desagradável, é basicamente a periferia lá da Coreia. Ele fala que tá se mudando pra lá, o velho pede pra ele repetir, porque ele fala muito baixo, mas pra xingar a mãe ele é brabo, esse FDP. O velho pergunta com quem ele vai morar, mas ele fala que está sozinho e mete o pé. E do nada o nariz do velho começa a descer o ketchup igual o que aconteceu com o motorista. Eu estou sentindo uma treta! Então já sabemos que vem merda por aí. Eles ficaram falando que esse lugar é uma espelunca, mas se fosse aqui no Brasil, ia ser lugar de rico. Paz de primeiro mundo é outro nível, né, rapaziada? E enquanto ele tá sentado lá no chão começa a lembrar do dia do enterro da sua família. Tá todo mundo lá se perguntando, onde está o chá? E comentando que ele sempre foi a vergonha da família, falando que o pai dele era bem sucedido, e sua irmã era dedicada. Mas mesmo o autor fazendo isso pra gente sentir pena do prota, eu não consigo, moleque muito arrombado, tem que falar mal mesmo. E quando menos se espera ele chega lá, só de chinelão, e o pessoal fica puto da vida com ele, de além de ter vindo de chinelo, nem tirou eles para entrar no lugar. Acho que na Coreia deve ser igual no Japão, eles têm a tradição de tirar os calçados antes de entrar nos lugares, e quando
chega perto do caixão, ele tira 3 cartões de contas bancárias do bolso, e começa a reclamar, falando que a família dele deixou apenas $20.000, e se pergunta como vai conseguir viver com isso, e começa a xingar eles. Caralho mano, tô falando que esse prota merece se fuder mesmo, que moleque otário, e o povo lá já fica puto, e começa a tirar o chá lá de dentro, e fizeram foi pouco, é sério, 2 capítulos apenas, e eu já tô com tanta raiva desse moleque. Ele começa a fazer umas contas lá, de quanto ele podia gastar por dia para sobreviver com o dinheiro que a família deixou para ele. Então ele chegou à conclusão de que não conseguiria viver com aquele dinheiro por muito tempo, e decidiu que iria tirar-se a si mesmo a sua vida, e marcou no calendário do celular o dia que iria fazer isso. O moleque tinha vendido até a casa que morava para ter mais dinheiro, e mesmo assim estava quebrado. Isso que dá. Passar o dia todo jogando LOL e jogando hate no povo, e não ver um vídeo do primo rico ou daqueles gêmeos lá que jogava frifas. O cara é tão viciado que não consegue ficar nenhum dia sem jogar LOL. Como ele acabou de se mudar, ainda não colocou internet, e ele fica louco com isso, começa a tirar o PC da caixa, e quando ele monta, fica procurando umas redes lá para se conectar, e do nada ele escuta uma voz perguntando para ele: então o que você vai fazer sobre isso? E aí eu já não sei se ele ouviu mesmo essa voz, ou se foi só um pensamento que ele teve, mas ele abre o zoião, e fica procurando algo igual louco. Véi, olha pra isso, tem até câmera na casa do cara, que mostra quem está batendo na porta, e ele ainda fala que ali é uma espelunca. O que será uma casa boa lá na Coreia? Será que é difícil conseguir um visto para morar na Coreia? O Freud é ter que ouvir todo dia, mas enfim. Ele vê que é o tiozinho lá do início que tá batendo na porta, então ele fala que pediu pro chá passar no escritório dele mais cedo, mas o prota não foi. Então o velho fala que se aparecer alguém falando pra ele assinar algo, não é pra ele assinar, então o chá já manda real que tá cansado e é pro veio meter o pé, e do nada ele oferece um suco pro chá. Caralho, essa frase ficou confusa, mas dá uma olhada nesse antebraço do tiozinho. Cê é louco, acho que vou começar a cortar grama também. Não vai dar não. O prota aceita e o velho vai embora, mas é claro que o chá achou estranho tudo isso. Enquanto o chá estava pensando quanto tudo isso foi estranho, ele vê uma mina saindo correndo do seu AP, parecendo que estava atrasada para alguma coisa, e quando ela tá saindo, percebe que o seu nariz está sangrando, e foi avisando logo. Já avisei que vai dar merda isso. O prota vai tirar um cochilo, e sonha com o que parece ser uma lembrança. Ele está estendendo a mão para alguém. Se pergunta se a vida dele seria diferente, se ele tivesse estendido a mão para aquela pessoa. Não! E depois de acordar ele foi assistir uma novelinha das 9, e começa a escutar os barulhos de passos, e se pergunta se era a mina de mais cedo. Ela é sua vizinha do lado. Ele aperta pause na novela, para tentar escutar o que ela tá cochichando, e ele dá desculpinha de que a parede é fina. Mas ele só é um curioso mesmo. Olha isso, mas que moleque mais curioso. Isso que a falta de internet faz no ser humano. Eu só não entendi essa cara que ele fez quando ouviu um gato miar. Meu respeito por esse prota fica cada vez menos. Miau! Depois ela fala pro gato dela que vai tomar banho. E agora eu entendo essa cara que ele fez. Depois disso ele vai pro computador e se pergunta o que ele faz agora. Mas nós já sabemos a resposta, né, companheiro? Sim. Com certeza ele vai entrar naquele site que começa com X e termina com vidros, mas não, ele volta a assistir sua novela lá, e começa a pensar na mulher tomando banho. Mas é óbvio, né? Mas agora que eu lembrei, ele tá sem internet, senão já era pra ele tá enforcando o ganso. Enquanto ele tá pensando lá na mina, do nada tudo começa a tremer, mas aí vemos que é uma moradora do andar de cima que está tocando uma guitarra tarde da noite. E eu achando que já ia começar o caos nessa bagaça. Esse manha tá muito parado. Bora meu FI, quero ação. Chega desse suspense. Embora o manha seja de suspense, mas eu quero ação. Então passa uma semana que esse gurice mudou para o prédio. E ele só tem se alimentado de fast food. Até que a vida de um pobre na Coreia não é ruim. A pizza aqui onde eu moro tá R$60. Eu não aguento mais a vida de pobre no Brasil. Então me ajudem e deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para eu poder ganhar dinheiro para comprar uma passagem para a Coreia e ser pobre lá. E já com internet, ele volta para sua vida normal de um jogador de LOL.
mas esse jogo parece mais com um UAU, mas enfim, um maluco lá no jogo fala que está ouvindo vozes e seu nariz está sangrando e se pergunta se é um tumor no cérebro. Mas vocês lembrar que o prota também ouviu uma voz na sua cabeça? Só não saiu ainda o ketchup do nariz, mas já saiu do nariz da mina e do zelador do prédio. Agora tá ficando interessante as coisas. E o maluco lá do jogo fala que a voz fica mandando ele mandar a família dele jogar no Vasco, mas a voz da cabeça do prota não fala isso. Então não são a mesma coisa. E quando todo mundo tá dando hate no maluco por falar isso, e começa a mandar letras aleatórias no chat, e falar a verdade, nessa hora eu arrepiei até os cabelos da goiabeira, e do nada a mina guitarra começa a tocar logo de manhã cedo, e o prota já vai ligar lá pra segurança do prédio, mas ninguém atende ele. Enquanto isso tem um maluco querendo subir pro terraço, mas as portas estão fechadas, e já que ninguém abre, ele decide fumar ali mesmo, mas do nada chega uma kid e começa a encher o saco dele, falando que não pode fumar e pipipipopô. Fala pra ele fumar lá na cobertura, que lá tem até cinzeiro, mas ele fala que não tá conseguindo abrir a porta, e ele pergunta pra kid o que ela tá fazendo ali, já que área pra fumante, ele vê um isqueiro na mão dela, e percebe que a kid ia lá pra fumar também. E já começa a dar bronca na guria, e ela sai correndo. A falta que a TV Globinho faz nos dias de hoje é grande, viu? Então o prota recebe uma mensagem falando que deixou um pacote na porta dele, já que o velho da portaria tá desaparecido. E eu queria saber como alguém tem o número desse carniça, já que ele nem sai de casa. E alguém abriu o pacote dele e pegou os miojos que tinha lá dentro, e ele segue o rastro de miojo que deixaram pelo chão. Então ele dá de cara com um ketchup no chão. E lembra que o nariz da vizinha dele estava sangrando, mas olha a poça de sangue que tem aí, meu FI. Isso não é sangue de nariz. Deve ser de outro lugar, se é que me entende. É claro. E até o prota fala que não pode ser um sangramento de nariz normal. Então, ele vai entrando no AP da mina, e vê que ela tá comendo os miojos dele cru mesmo. E do nada, a mina joga uma coleira toda suja de sangue. F gatinho. O coitado nem teve tempo de tela, já pra não ficarmos com pena dele. Obrigado, autor, mas ainda assim fiquei triste. O prota ver aquilo, já entra em choque na hora, e nessa hora eu me arrepiei de verdade. Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro, Vem uma mão cabulosa e pega a coleira do gato, e eu não entendi porque o chá ainda tá ali parado na porta. Ah, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu. Corre, meu FI, que o próximo vai ser você. Aí o bicho pega a coleira do gato, mastiga e cospe de novo. Eu não entendi essa parte. Pra que ele pegou a coleira pra cuspir. Enfim, vejam que o tradutor dessa scan escreveu gospe, mas eu falo cospe, com C. E vocês, falam cospe com C ou gospe com G? Deixem aí no comentário que eu fiquei curioso agora. Aí o prota vai saindo bem de fininho pra o bicho não ouvir ele. Vocês querem apostar o que como ele vai pisar num saco de miojo e fazer barulho? Assim. É sempre assim. Aí, o que eu falei? E nessa hora aqui nem o Wi-Fi passava, meu fi. E o bicho já dá um gemido mó cabuloso lá dentro, perguntando se tem algo pra comer. Carambolas, que agonia essa cara, não corre. Corre, maluco. KKKK, olha como esse maluco corre. Isso que dá passar o dia todo no computador, e ele entra dentro do AP dele. Como se esse bicho não fosse arrombar essa porta, e ele vai se esconder embaixo da cama. KKKK, é muito burro mesmo. O bicho vai achar só pelo cheiro de bosta. E do nada o bicho, ele toca a companhia. Não entendi esse final. Dindom é barulho de companhia, né? Mas por hoje é só. Eu não consigo ver gente burra por muito tempo. Tomara que esse prota me faça mudar de ideia, porque até agora ele só tá me dando desgosto. E se vocês estourarem o dedo no like, eu trago a parte 2 com 1 hora de duração. Então deixa o like aí e se inscreve no canal, para eu saber que estão gostando. Agora fui, vou jogar um LOLzinho.